Quem falou isso? Tem um comentário, daqui a um tempo vai, tipo, É, digitalizar tanto que cartório para dizem que vão substituir as atividades notariais e cartorárias por blockchain. Né? Dizem que é a tendência do futuro, tal. Mas é aquela coisa, a tendência do futuro certa vez foi ter CD. Aí quem comprou um monte de CD nos anos 90 vai fazer o que com esse CD? Nada. Quem comprou vinil, hoje em dia está podendo Vender para tá podendo revender. Então a gente nunca sabe qual é o caminho que a tecnologia vai tomar, né? Então todo mundo que tem essas respostas assim, que porque com essa tecnologia vai acontecer tal coisa, você sabe que a pessoa tá... Eu não falei nada. Não, eu sei que você está reproduzindo algo que alguém falou. Estou dizendo que quando alguém pega a palavra para dizer que com certeza vai acontecer tal coisa, não estou falando isso você, estudante de direito. Estou falando, você certamente escutou isso de algum doutrinador, alguma coisa assim. A pessoa está querendo imaginar para onde vai. Né? Porque, por exemplo, há 10 anos, um pouquinho mais talvez, a gente tinha certeza que não, porque Orkut, porque até a transição para o Facebook, hoje em dia o que é Orkut? Nada. O que é Facebook? Quase nada. O Orkut nem existe mais. Exatamente, a questão toda é essa. Eu vejo as discussões de herança digital, né? Herança de rede social e tal. Eu penso, as pessoas realmente acham que aquilo é eterno. Mais de 10 anos acaba a meta, não tem mais no Instagram. A gente já vai estar em outra rede social, vai estar, sei lá. O Twitter tá aí, TikTok vai dominar o mundo. Eu vendo o Twitter e escorrer pelos meus dedos. O Twitter, por exemplo. Não, porque eu já li artigos. Não, porque tem que herdar o Twitter e tal. Daqui a pouco nem vai ter Twitter. Então essas discussões assim são sempre futurologia, né? Você tem certeza que vai acontecer algo, você não tem nem ideia do que aquela tecnologia vai ser daqui a 1 ano, 3 anos, 10 anos. Há 1 ano talvez ninguém imaginasse a confusão que é tal Twitter hoje em dia. Tá um caos. Sobre inventário judicial. Inventário judicial, que é um procedimento especial. O que é procedimento especial? O que são os procedimentos especiais? Diferente do procedimento comum. Perfeito, são exceções ao procedimento comum. Mas me conta Eu aí. imaginei o mesmo conceito, mas Não, mas é isso mesmo. Me conta aí, como é o procedimento comum? De forma bem resumida. Agora você me pegou, né? Petição inicial. Petição inicial, o juiz vai despachar, vai mandar citar, vai citar, Delícia, etc. etc. Vai apresentar contestação. Ele está apresentando TCC semana que vem. Às vezes tem réplica, não tem isso? Eu ia falar contravenção, não é contravenção não, é reconvenção. Isso. Aí tem recurso de apelação, aí tem recurso adesivo, não tem essas coisas também? Olha, livro de processo civil. Hoje eu estava falando para a Fabiana que uma vez eu teve aula de processo civil. Eu gostava de dar recursos. Fabiana se sentia orgulhosa. Mas aí o que acontece? Essas regras do procedimento comum, de apresentar contestação, etc., não são suficientes para os fins aos quais o inventário se destina. O que o inventário se destina a fazer? Ao final, partilhar os bens que foram transmitidos com a morte. Né? Não faz muito sentido um procedimento comum para algo que não vai fazer procedimento comum. Né? Às vezes tem nem réu. A questão toda é essa. Então, eu preciso de regras distintas e essas regras são previstas pelo Código de Processo Civil. Tudo bem? Que trazem para o inventário um procedimento próprio, que é um procedimento bifásico e escalonado. São 2 fases e uma depois da outra. Que 2 fases são essas? Primeira fase de inventariança, segunda fase é a fase de partilha. Tudo bem? Na inventariança, que é o primeiro momento do inventário, o que é que eu vou fazer? Eu vou habilitar os sucessores, eu vou habilitar os credores, eu não falei aqui, né, mas vou relacionar quais são os bens deixados pelo morto, vou avaliar esses bens para eu saber ao certo qual é a extensão do patrimônio hereditário, vou pagar as dívidas deixadas pelo morto, vou pagar o imposto de transmissão, paga coisa pra caramba, né? E aí, por fim, eu vou, na segunda fase, encerrar dessa fase em que eu vou listar qual era o patrimônio, quem eram os herdeiros, quem eram os credores, vou pagar os credores com o patrimônio deixado pelo morto. Depois que eu fizer tudo isso e pagar o imposto, eu passo para partilha. O imposto é muito alto? Depende do estado, no estado da Bahia, se eu não me engano, é 6%. Acho que é 6 mesmo. Se eu não me engano, é 6%. E até onde eu me lembro, eu vi isso tem 1 ano mais ou menos, a faixa de isenção do estado da Bahia é de R$100 mil. Tem 1 ano que eu vi mais ou menos o valor do ITCMD na Bahia da faixa de isenção, R$100 mil. Tudo bem? Então, aqui outra coisa.
E aí, é claro, se a gente tivesse 2 aulas, eu ia falar um pouco mais demoradamente, né, de como é a habilitação dos sucessores. Porque é o seguinte, tá? Só para vocês visualizarem, eu vou falar isso aqui bem brevemente, porque a gente só vai ter aula de hoje, mas ou na petição inicial do inventário, que você faz assim, na petição inicial do inventário você fala assim, Túlio, não é Túlio? Túlio morreu, deixando uma casa em Barreiras, uma chácara em São Desidério, uma fazenda em Lem e 100 mil reais no banco. Túlio deixou Iron, Breno e Jade como filhos e tudo mais. Beleza, isso é possível, existe um rito em que isso vai ser a única coisa que você vai precisar. Vai mandar citar todo mundo, se já não tiver todo mundo chegando, subscrevendo o mesmo advogado, cada um se habilitando voluntariamente no mesmo inventário. Mas, por exemplo, Túlio deixou uma filha fora do casamento, Sabrina, que não foi incluída nem na petição inicial, ou então quando há nas primeiras declarações. As primeiras declarações, que são aquele momento de forma mais aprofundada, que o inventariante vai descrever com mais minúcias o que foi que o morto deixou, quem foram os herdeiros e tudo mais, se deixou ou não deixou o testamento. E aí Sabrina, que é filha de Túlio também, não foi incluída nem na petição inicial, nem foi incluída nas primeiras declarações. Ela vai pleitear o quê? Vai pedir para se habilitar naquele inventário, porque ela também é herdeira e também tem direito a partilhar aquele patrimônio. Tudo bem? Da mesma forma, Túlio morreu, aí está lá nas primeiras declarações, Túlio morreu deixando 100 mil reais de dívida com Gustavo, 500 mil reais de dívida com Stephanie. Beleza até aí? E aí, Ana Paula, que é credora também de Túlio, foi deixada de fora, não foi incluída. Ela vai pedir o quê? Vai fazer prova do crédito dela, vai pedir habilitação no inventário. Por que ela tem que pedir habilitação no inventário? Para assegurar que ela receba o crédito dela. Tudo bem até aí? Então, isso tudo vai acontecendo no curso do inventário. Ou então, nas primeiras declarações, lembra que eu falei que deixou uma casa em Barreiras, deixou uma chácara em São Desidério, deixou uma fazenda em Lem. E aí, Iron, que é filho, peticiona, não, mas além desses bens, deixou também cotas de uma sociedade registrada na junta comercial, aqui equivalentes a aproximadamente, sei lá, R$1 milhão. Ou seja, além do que está previsto, além de habilitar credor, além de habilitar sucessor, pode fazer o que também? Trazer bens que não foram incluídos pelo inventariante. Tudo isso, o processo todo do inventário é para regularizar isso tudo. É para regularizar quem é que deveria estar aqui como herdeiro e não está, quem é que deveria estar aqui como legatário e não está, quem é que deveria estar aqui como credor e não está, qual é o patrimônio que deveria estar aqui e não está, ou porque foi deixado de fora, porque nem sabia da existência da sociedade registrada no nome dele, ou porque está sonegando, está ocultando bens da herança. E a gente teria um momento na aula que vem, né, que não vamos ter, mas a gente teria um momento para discutir a pena de sonegados, quando o sujeito perde o direito ao bem que ele está dolosamente ocultando do inventário. Então o inventário é todo esse processo justamente para você trazer para esse bolo todo mundo que tem direito a partilhar a herança, todo mundo que tem direito a ser pago dentro das forças da herança e efetivamente quais são os bens que integram esse patrimônio hereditário que vão ser utilizados para pagar os credores e depois, se sobrar alguma coisa, partilhados entre os herdeiros. Tudo bem até aí? Ai! Susto. É que ele estava piscando, aí eu fiquei... Tudo bem até aí? Beleza? Ok? Então... Agora, a gente tem algumas limitações. A principal limitação do inventário é a cognição judicial. O que é que significa cognição judicial? O que vem a conhecimento do juiz, né? O que é que o juiz analisa ou deixa de analisar dentro do inventário. Cognição que pode ser horizontal ou vertical, né? Então, por exemplo, em juízo de decisão liminar, qual é a cognição que o juiz tem? A cognição que não é tão profunda quanto a cognição que ele tem quando vai proferir a sentença, né? Porque a liminar, ele olha apenas se tem os requisitos para liminar. Sentença, ele vai julgar o mérito, efetivamente, de forma definitiva, ou com pretensões de definitividade. Aqui a gente tem uma limitação da cognição em relação às matérias que podem ou não ser discutidas no âmbito do inventário, tá? O Código de 73 fazia menção às questões de alta indagação. O Código de 2015 não fala mais de questões de autoindagação, mas isso se trata de uma expressão que está consagrada, tanto na doutrina quanto na própria jurisprudência. Tá? O que são questões de autoindagação? Questões de autoindagação são qualquer matéria de fato que precise ser provada por qualquer meio de prova que não seja documental. Ou seja, eu só posso discutir questão de fato
no bojo do inventário, se essa questão de fato puder ser discutida de que forma? Por documento. Se eu puder provar por documento o fato que eu quero provar, eu consigo discutir isso no âmbito do inventário, tudo bem? Se eu não puder provar exclusivamente por documento, eu preciso fazer o quê? Ação própria. Ação própria. Então, por exemplo, lembram que Sabrina ficou deixada de fora? Sabrina nunca foi reconhecida por Túlio, não consta o nome de Túlio na certidão de nascimento de Sabrina. Você, Sabrina, e milhões de brasileiros também na mesma situação. Né? E aí Sabrina precisa promover uma ação. Que ação é essa para ser reconhecida como filha de Túlio? Reconhecimento de paternidade. Uma investigação de paternidade, perfeita. E no âmbito da investigação de paternidade, qual é a prova mestre da investigação de paternidade? DNA. O exame de DNA, que é a prova pericial. Por isso que, como eu vou precisar produzir prova pericial, eu não posso discutir isso onde? No inventário. Eu vou ter que discutir isso numa via própria, numa ação própria. Tudo bem? Seria diferente se, ao revés, Sabrina tivesse sido reconhecida. Os irmãos não têm conhecimento dela, Túlio ocultou a família que tinha fora do casamento, mas Sabrina era reconhecida. Aí Sabrina quer se habilitar naquele inventário do qual ela foi deixada de fora. Qual é a prova que ela tem para se habilitar como herdeira naquele inventário? A certidão de nascimento. Certidão de nascimento, que é o quê? Documentado. Documento. Ou seja, basta que ela faça o quê? Senhor juiz, sou filha, tenho documento. O juiz vai mandar fazer o quê? Está habilitada como herdeira. E ponto. Tudo bem até aí? É por isso que eu falei para vocês o quê? Exclusão por indignidade. Vai ter que produção de todos os meios de prova admissíveis em direito. Vai ter que ser produzido onde? Ação própria, não cabe no âmbito do inventário. Deserdação vai ser produzido onde? No meio próprio, ação de deserdação. Não pode ser discutido no âmbito do inventário. Tudo bem? Matheus queria falar comigo. Professor, e se for questão de autoindagação normalmente, mas puder ser provada documentalmente, por exemplo, no caso do filho, a pessoa, Túlio já tem um exame de DNA que Sabrina fez quando era viva e está com ele em posse. O problema é que esse exame feito extrajudicialmente pode ser inservível como meio de prova ali. Porque nada garante, por exemplo, que tenha sido efetivamente Túlio que fez O exame. que compareceu para fazer o exame. Porque, a princípio, se for algo feito no laboratório particular, vai faltar o quê a esse exame que Sabrina fez no laboratório particular? Fé pública. E vai ser inservível como esse meio de prova. Tudo bem? Breno? Recentemente eu vi um processo de reconhecimento de união estável, no qual o advogado da parte ré, ele começou na petição, ele falou sobre bens e pediu arrolamento desses bens na própria ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Né? E aí eu vi que foi alegado lá que não era o processo específico para isso, mas eu fui pesquisar e eu vi que o contrário era possível, né? O reconhecimento da união estável num processo de inventário. Perfeito. É plenamente possível, desde que haja prova documental suficiente. Então, você pode juntar o quê? Você pode juntar a certidão dizendo que você tinha um extrato bancário com morto, aí você vai juntar a certidão dizendo que você era... Certidão que eu falo que o próprio banco deu, ou que a escola deu, dizendo que você e o morto eram os responsáveis pela criança que estava matriculada na escola, um monte de foto que você tinha com o morto, né? É possível, nos autos do próprio inventário, haver a prova da existência da união estável, desde que haja prova documental suficiente. Se não houver, se eu precisar escutar o testemunho, aí eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar fazer a ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem, que com essa sentença, que vai reconhecer a união estável, você vai se habilitar no inventário. Você pode pedir uma reserva de quinhão. Você vai pedir uma reserva de quinhão para que não seja partilhado daquele bem, porque além de herança, você eventualmente vai ter direito ao quê também? Meação. Também. Meação. Vai mudar o inventário inteiro. Beleza? Então, a lei estabelece o prazo de 2 meses para abertura do inventário. Isso se aplica tanto para o judicial quanto para o extrajudicial. Eu acho curto, mas a lei tem interesse em resolver o mais rápido possível essa situação de indivisibilidade dos bens da herança entre todos os herdeiros. A lei quer formalizar o mais rapidamente possível essa situação e, é claro, a Fazenda Pública quer o que também? O pagamento do ITCMD. Né? Perfeito, que é um imposto de competência estadual.
ou do Distrito Federal, se for o caso. Tudo bem? Então o Estado tem essa prerrogativa. Inclusive, vocês já não pegaram essa fase, eu peguei. O Código de 73 trazia uma exceção a um princípio básico da jurisdição, permitindo que o juiz que tivesse conhecimento da morte de alguém, que ele pudesse abrir de ofício o inventário. É o Vinícius. Qual é o princípio excepcionado? Qual é o princípio excepcionado? Do judiciário, se acionado, eu esqueci o nome do princípio. Princípio da inércia, Isso. né? Princípio da inércia. E o Código de Processo. O Código de Processo Civil de 73 permitia que o juiz de ofício, tendo conhecimento da morte de alguém, abrisse o seu inventário. Ou seja, numa cidade pequena. Tipo assim, não, fulano... Para você ver a sanha arrecadatória do poder público. Mas eu falo isso, sem sacanagem, eu falo isso sendo uma pessoa altamente favorável ao imposto de transmissão maior. Eu acho pouco o imposto de transmissão que se paga no Brasil. Aí vocês falam assim, nossa, que absurdo. Absurdo também é você ter uma faixa de isenção de 100 mil. Você tinha que ter uma faixa de isenção maior para que nós, classe média, remediados, não precisemos pagar, mas que quem recebe muito, pague muito também. Então, porque eu pago a mesma alíquota de imposto que o filho do Antônio Hermílio de Moraes pagou, ele que morreu deixando, à época, 4 bilhões de dólares. O sujeito morreu deixando 4 bilhões de dólares, tudo bem, não sei qual foi o patrimônio que estava aqui no Brasil, mas ele vai pagar a mesma alíquota de transmissão se forem herdeiros do estado da Bahia, né? Se ele for domiciliado no estado da Bahia, vai pagar a mesma alíquota de imposto de transmissão que eu. Achei que era proporcional. Depende do estado, tem estado que coloca proporcional ao valor do patrimônio hereditário. No caso da Bahia, por exemplo, é 6% para todo mundo. Tudo bem? 6? Salvo engano, é 6%. Não era 4? Salvo engano, são 6%. Eu olhei pela última vez, tem um ano. Não sei se mudou de lá para cá. Mas da última vez que eu olhei, 6%. Tudo bem? 6% de E aí a lei também tem tanta pressa em regularizar a situação do patrimônio hereditário que estabelece um prazo para que o inventário seja concluído. Prazo de 12 meses. O que é que a gente fala em relação a isso? Só ri, porque... A gente dá risada. Porque eu já falei para vocês, eu fiz um inventário no qual minha avó era herdeira, mais de 90 anos, herdeira única, um único bem a ser partilhado. Simples. Eu fui ao fórum todos os dias e ainda assim demorou 3 meses para sair isso. Que era passar na E certa era o rito mais simples, porque era a adjudicação, né? Herdeira única, um único bem que não precisava ser avaliado, que era dinheiro depositado no banco. E ainda assim, eu indo todos os dias em seu estágio de diretora de cartório, juíza. Nunca houve um advogado tão diligente quanto eu naquele processo. E ainda assim demorou Muitas 3 meses. pessoas têm te odiado. Certamente. Não, a equipe do fórum inteira. Certeza. Eu falo, vocês vão aqui de novo, meu Deus Não, do céu. mas como eu estava interessado, Eu nem como eu tava estava vendo. interessado em que andasse logo, eu ia me fazer de simpático. Eu não sou simpático, mas eu me fazia de simpático. Esse chegava sorrindo. Bom dia. Ainda não saiu, que coisa. Pessoal, a lei estabelece um prazo de 2 meses para abertura do inventário, ok? No Código Civil, que vocês vão usar para a prova, está lá dizendo o quê? 30 dias. É o prazo de 30 dias? É o prazo de 30 dias? Não! É qual o prazo? 2 meses. 2 meses, né? O Código Civil trazia 30, a Lei 11.441 aumentou para 60, o Código de Processo Civil de 2002 mudou de 60 dias para 2 meses. Tudo bem? Ó, professor. O que acontece se eu perder o prazo para abertura do inventário? O que acontece se eu perder o prazo para abertura do inventário? 62 mil. Eu perco o direito de abrir o inventário e o patrimônio do morto fica para o Estado, sim ou não? Não. Alguém achou que sim? Eu ia achar interessante se fosse isso. Mas não é isso. Eu continuo tendo direito a abrir o inventário, mesmo de forma intempestiva. O que acontece é que é possível que haja uma aplicação de multa para o imposto de transmissão. Vai incidir uma multa em cima do imposto de transmissão em razão da perda do prazo para abertura do inventário. Na aula de segunda-feira, alguém abriu a lei do TCMD da Bahia e falou que até determinado prazo a multa é de 100%, depois de determinado prazo a multa passa a ser de 20% sobre o valor do imposto. Não é sobre o valor do patrimônio hereditário, é sobre o valor do imposto que eu pagaria pelo patrimônio hereditário. Pode falar, Marcos.
Alterou, agora é conhecido na Bahia. Alterou quando? Não sei. Tá aqui numa resolução do que eles Não, colocam a resolução é de 1989. Agora, quando que isso foi mexido? E aí, como é? É 4% para 100 mil até 200 mil, 6% para 200 mil até 300 mil e 8% para espólio acima de 300 mil. Beleza. 3,5% se for doação de qualquer bem. Eu acho baixíssimo, tá? Eu realmente acho baixíssimo o imposto de transmissão no Brasil. O problema todo é, paga quem não deveria pagar e quem deveria pagar muito, paga pouco. A questão toda é essa. A Mas questão, qual o imposto que é assim? Imposto de renda. a questão é que na maioria das vezes, assim, se a família não tá sedenta por mexer ali nos bens, simplesmente deixam lá e não querem mexer. Eu falo isso Acontece. por causa, por exemplo, o exemplo lá de casa. Minha avó morreu tem 2 anos e ninguém, assim, por mais que eu virasse e dissesse assim, vamos ver aqui a situação, vamos mexer, minha mãe disse assim, não, seu avô tá vivo aí, enquanto ele tá vivo ninguém vai mexer nisso não, ninguém quer mexer, e vai ficando. Mas, por exemplo, provavelmente seria um patrimônio que eu consideraria que deveria ficar isento. Então eu posso abrir a qualquer tempo, tudo bem? Sobre a partilha, que lição? 0,23. Dá uma pausa aí.